Olá amigos do blog charutos.com. Hoje a nossa conversa é de novo sobre degustação de bebidas com charuto. A bebida que eu escolhi para harmonizar com charuto hoje foi um vinho do Porto, Jockey Club do Burmeister, que é um dos vinhos que eu mais gosto para degustar com charuto, porque ele é um vinho que não é muito caro, ele tem um residual de açúcar na ponta da língua. Quando vocês degustarem vocês vão perceber isso. Muito gostoso, muito agradável. Ele é um vinho que ele não é envelhecido muito tempo em barrica. É um vinho relativamente simples, mas muito agradável, que vai te dar muito prazer na degustação do seu charuto. E o charuto a ser degustado com esse vinho do Porto é esse lançamento da Cohiba, que é o Cohiba Pirâmides, que foi lançado esse ano de 2013. Esse é um charuto extremamente premium. É um charuto que ele já tem a anilha holográfica da Cohiba para evitar falsificações. E eu escolhi esse charuto porque muito a ver com o clima que está hoje na cidade de São Paulo. Hoje estamos com um clima um pouquinho mais quente do que a última degustação que fizemos do Monte Cristo Edmundo com o Rum Zacapa XO. Como o clima está mais quente hoje, eu resolvi harmonizar uma bebida que é um pouquinho mais fresca, que eu vou servir na temperatura de 16 graus mais ou menos, com um charuto muito aromático, de um corpo médio para forte, ok? Então, primeiramente, o que vamos falar aqui é da taça para servir este vinho do Porto. Na falta de uma taça ideal para servir uma cachaça, um vinho do Porto, um whisky, use sempre a taça ISO. A taça ISO significa International Standard Organization, que é a taça que é usada em todas as classificações e degustações de bebidas do mundo. Nessa taça se degustam whiskies, vinhos tintos, vinhos brancos, espumantes, conhaques, licores, enfim, todo esse tipo de bebida, e destilados também, todos os tipos de bebidas. Então eu vou usar esta taça ISO para minha degustação com o vinho do Porto. Então vamos abrir este vinho. Eu vou pegar a lâmina do abridor de vinho aqui e vou passar em volta dele. Este é um vinho que ele não tem aquela rolha que a gente vai precisar usar um saca-rolha para tirar. Esse é um vinho que eu basicamente vou pegar aqui, tirei a capa de alumínio, vou girá-la e o vinho está aberto. Vamos servir uma quantidade para não esquentar muito o líquido na taça, tá? Sempre dando uma leve inclinada nela. Como é a primeira vez eu acabei de abrir a garrafa, eu vou fazer uma pequena degustação para ver se este vinho está bom. Só pelo aroma dele eu já consigo ver que é um vinho que ele não tem imperfeições, ele não está com problema, por exemplo, um bouchonnet, que isso a gente deixa para falar num próximo capítulo. Então vamos servir este vinho. Como vocês podem ver, ele tem uma cor muito bonita. Ele é um vinho translúcido. E se eu girá-lo na taça, vocês vão perceber que ele tem como se fossem umas lágrimas, umas pernas de álcool. Isso é a indicação do álcool que ele tem, né? Agora vamos acender o charuto e vamos fazer esta degustação com ele. Vamos lá. Eu, como disse quando degustei o Monte Pascoal Belicosos, eu gosto de dar um pequeno corte nele para eu testar o fluxo do charuto. E quando chegar mais ou menos na metade do charuto, eu dou um corte maior para vir mais fluxo. Eu dei vamos dizer assim, uma fumada nele agora frio, sem acendê-lo. E eu gostei do fluxo que me veio à boca e do sabor também. Façam essa experiência de fumar o charuto apagado. E vem bastante sabor. Então vamos acender este charuto.
Muito importante vocês terem tempo para acender o charuto, investir um tempo nele, pelo menos uns 30 segundos. Coloca um pouco de calor na ponta dele, sem colocar muito próximo nem muito longe. A chama tem que encostar no charuto, o charuto tem que carbonizar, isso não tem jeito. E sempre está oxigenando a ponta desse charuto. Deixa eu dar uma oxigenada nesse charuto aqui. E eu quero mostrar para vocês como ele acendeu bonito. Então vamos lá? E eu não precisei colocar o charuto na boca e jogar a chama e puxar para dentro. Essa não é uma forma de acender que eu aconselho você colocar a chama aqui e puxar, porque a chama vai entrar. Isso não é bom. Vamos dar o primeiro tiro no charuto. Fico muito feliz de ter escolhido um vinho do Porto com esse charuto, pois ele não é um charuto leve. E eu sei que na harmonização para esse charuto eu ia precisar de uma bebida com uma acidez alta. E como eu sei que uma bebida tem uma grande acidez, isso não diz no rótulo. Isso você vai ter que experimentar a bebida, dar um gole da bebida, e se você salivar por debaixo da língua, isso quer dizer que a bebida tem uma acidez boa. Se você continuar salivando depois de engolir, ela tem uma acidez alta. Então vamos lá? Eu vou dar uma fumada nele. E vou dar um gole do meu vinho do Porto. Bem, amigos, esse não preciso nem dizer, é um charuto espetacular, com vinho do Porto muito bem feito, muito elegante, muito correto no preço dele. Não é um vinho do Porto Premium, mas não é um vinho do Porto básico. Esse é um vinho do Porto que eu aconselho para quem gosta muito do vinho do Porto, um vinhozinho do dia a dia, para tomar uma tacinha depois de uma refeição, fumar um charuto, uma cigarrilha. E com esse charuto casou muito bem a acidez do vinho do Porto com a potência e os aromas desse charuto. É um charuto que tem muitos aromas amadeirados, de terra, de couro, de carvalho, e que eu gosto muito desses aromas. E esse vinho do Porto é um vinho do Porto muito gostoso para você harmonizar com frutas secas, um figo seco, um damasco, e que casou muito legal com esse charuto. Quando eu digo que a bebida casou com o charuto, eu quero dizer que após eu ter dado um gole da bebida, ter degustado a bebida e ter fumado o charuto, nenhuma sobrepôs o aroma ou o sabor da outra. Isso é um casamento perfeito em termos de harmonização. Se após a fumada você ficou ou com muito mais o gosto da bebida na boca ou com os sabores do charuto na boca, algo está sobrepondo o aroma do outro. Isso não é ideal na harmonização, não é errado, não é o ideal. Vejam bem que em harmonização não existe certo ou errado, existe coisas que funcionam mais e coisas que funcionam menos. Então, o charuto com vinho do Porto, charuto com bom rum, com drink refrescante, mojito, cada charuto tem uma harmonização ideal para o clima que está no dia também. Não podemos fazer uma harmonização pesada de um rum que tem um teor alcoólico alto com um charuto mais encorpado num calorzão na praia. Não é que podemos fazer, não é o ideal, não vai ser a degustação mais interessante, mais prazerosa. Amigos, estamos terminando essa harmonização desse belíssimo charuto com esse ótimo vinho do Porto. Eu queria ressaltar algumas coisas. O vinho é muito interessante você deixar ele evoluir na taça, você deixar ele dar uma oxigenada, isso chama oxidação do vinho. Isso é muito importante para que ele solte alguns aromas, que libere alguns aromas que estavam fechados quando você abriu a garrafa. Então, se você sentiu o aroma do vinho quando você abriu o vinho e quando
você tiver uma meia hora, uma hora do vinho do Porto aberto, você vai perceber que são outros aromas. Geralmente os aromas secundários acentuam as frutas secas, esse tipo de aroma, o carvalho. Nesse caso desse vinho, as frutas secas, pois ele é um vinho que ele é pouco envelhecido e ele tem pouco carvalho. Já esse charuto, queria ressaltar o excelente fluxo dele, excelente construção. Como eu cheguei na metade dele aqui, um pouquinho menos na metade, eu vou dar o meu segundo corte, que eu gosto de fazer nos torpedos, né? E vamos mostrar o fluxo desse charuto. Podemos perceber que é um fluxo bem solto. É um charuto muito bem construído, é um charuto super premium, de mais de R$100, mas é um charuto que vale cada real. Bem, amigos, estamos aqui terminando essa degustação e sei que não é de praxe dar nota para o charuto da degustação, mas como eu estou fumando ele aqui, estou conversando com vocês, eu queria dar uma nota de 9.8 para esse charuto, pois ele é um charuto muito bem construído, com um fluxo excelente, com um final muito gostoso, um charuto que não amarga na boca, você não tem um retrogosto de nicotina, os retrogostos são muito amanteigados, muito suaves, muito agradáveis. É um charuto excelente e recomendo para todos em uma ocasião especial. Já esse vinho do Porto, muito honesto pelo preço dele, que vai bem com a maioria dos charutos que encontramos pelas tabacarias brasileiras. Espero que tenham gostado dessa degustação com essa harmonização do Porto Burmester Jockey Club e com esse Coiba Pirâmides. Até a próxima, boas baforadas e bons drinks. Um abraço.